propósito da nossa série é 40 dias depois, o que nós chamamos aqui do período do carnaval, né? A Igreja Católica chama de quaresma, né? São os 40 dias até a Páscoa. Nesses 40 dias, nós estamos pregando 7 mensagens. A última mensagem, coloquei no grupo da igreja, vai ser sobre a ressurreição de Jesus, e vai ser no dia 31 de março, que vai ser domingo de Páscoa. Então, foi calculado pelo nosso grupo da igreja, da rede Inspire de igrejas da cidade, para que nós pudéssemos fazer juntas, todas as igrejas afiliadas, essa mesma mensagem todos os domingos. Hoje é o 4º domingo. Eu não sei se eu estou bem de memória, mas eu coloquei no grupo. Nós começamos a pregar sobre o primeiro milagre de Jesus. Nós falamos sobre a transformação sobrenatural da água em vinho. Depois no outro domingo, Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa. Depois no 3, Jesus e a sobrenatural cura da mulher hemorrágica. E hoje, Jesus e a sobrenatural libertação do endemoniado. Aleluia. Mostrando assim, nesse período de 40 dias, não há nada mais sobrenatural do que o ministério de Jesus. E não tinha como não mostrar nesses 40 dias as ações nos milagres de Jesus, as ações de Jesus, mostrando o seu poder sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre todas as coisas. E hoje nós vamos falar sobre Lucas 8, 26 até o 39. Se você puder acompanhar aqui na tela, 26. Navegaram para a região dos Gerasenos, ou Gadarenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Jesus tirou um homem morto depois de 40 dias do sepulcro. Jesus vai tirar um homem vivo agora. Quando viu, Jesus gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Isso é o Satanás falando na boca do endemoniado. Suplico-te, ainda faz uma súplica, ainda faz uma oração aí, que não me atormentes. A oração do diabo é o que ele ora para você todo dia: não me atormente. Não ore, cristão, né? Não pega na Bíblia, é a clemência dele. Porque Jesus havia ordenado. Jesus pisou em terra já mandando embora. Não tem conversa, não tem conversa com Satanás, não tem show. Porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés, olha isso, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Cuidado com a solidão, cuidado com o distanciamento. Satanás ama levar as pessoas longe das outras, para trabalhar na mente delas. Olha o que ele fez aqui. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Aleluia. O Filho do Deus Altíssimo perguntando o nome, para saber quem estava comandando aquela legião. Jesus já sabia: legião,
respondeu: porque muitos demônios haviam entrado nele, porque já não era a primeira vez. Estes imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Eles não queriam voltar para a prisão, eles queriam continuar manifestando ali. Nós vamos aprender muito sobre isso hoje. Ora, uma grande manada de porcos pastava naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. O poder de Jesus é: saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Imagina aqueles 2.000 porcos boiando na água. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem havia saído demônios. Olha como ele estava agora, sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse. Lamentável, porque estavam dominados pelo medo. Eu acho que eles estavam dominados por outras coisas. Ele entrou no barco e regressou. 38. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava que o deixasse ir com ele, com Jesus. Queria ser discípulo, mas Jesus o mandou embora, dizendo: vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Uau! Então o homem foi e anunciou a cidade inteira. Jesus mandou ele para casa, mas ele anunciou na cidade inteira. Esse é o discípulo. O quanto Jesus tinha feito por ele. Uau! É maravilhosa essa palavra. Vocês sentiram que o tema, ele vem tratar de um mundo espiritual. Ele vem mostrar o poder do Senhor Jesus sobre aquilo que os homens não tinham poder e não têm, porque é um mundo sobrenatural. E é um mundo sobrenatural que Paulo chama de império das trevas, organizado. O mundo sobrenatural que Paulo diz, capítulo 6 de Efésios, contra o qual nós batalhamos diariamente. Tanto que ele diz para revestirmos da armadura de Deus para combater esse mal. Das palavras de Jesus para Pedro, diz que são portas do inferno e que haveria um combate com a igreja, porque a igreja não é esse corpo físico só, a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Então nós combatemos num nível espiritual, e nesse combate de nível espiritual, Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer, eles vão lutar, eles vão tentar te conduzir, tentar te vencer no dia a dia, mas a tua resistência fará com que ele não prevaleça. Aleluia. E Paulo usa a couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinto da verdade,
o escudo da fé, os calçados do Evangelho, para resistir nos dias maus, que são os dias de batalha, os dias em que a espiritualidade negativa do inferno tentando dominar a terra, tentando dominar as pessoas. E Deus tem uma arma. Deus não precisa de armas, usando por comparação. Deus tem um combatente contra esse mal, e o nome desse combatente se chama igreja, que tem o auxílio diário do Espírito Santo, que tem o auxílio diário do nosso intercessor no céu, que é Jesus. A Bíblia diz que está sentado, nosso advogado diário, e a igreja avança, e a igreja derrota essa influência do mal. Quando Jesus, em Lucas 10, lança os 70, envia os 70 para ir diante dele nas cidades, anunciar o evangelho do reino, Jesus, quando eles retornam, eles vêm saltitante de alegria, porque os demônios, os espíritos se sujeitaram a eles. Jesus disse: eu vi Satanás descendo do céu como um fogo. Então Jesus disse: isso é o mínimo, né, da ação em que você faz para tirar alguém da droga, para tirar alguém do erro, para tirar alguém da religiosidade, para tirar alguém da doença, da enfermidade espiritual. É você indo de encontro com forças espirituais da maldade, que estão nas regiões celestiais, influenciando doenças, influenciando enfermidades, influenciando guerras, influenciando desencontros, quebras de relacionamentos, quebra da família, influenciando o desvio do propósito da humanidade, porque essa é a função deles. São combatentes do mal para te tirar do propósito que é servir a Deus. Então quem batalha é a igreja, não é nem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo age em nós, não são os anjos, porque nós como igreja hoje temos essa autoridade. Mateus 28, 18, eu vos dou autoridade e eu vos dou poder, duas coisas diferentes. A autoridade você recebe porque Jesus, Ele recebeu todo o poder, em nome de Jesus você recebe autoridade, mas com o Espírito Santo na sua vida você recebe poder. Aleluia. Autoridade é uma coisa, tem gente que não tem poder e expulsa demônio por causa do nome de Jesus, está cheio de exorcistas por aí. Só que se não tem Jesus, os demônios voltam e fica pior ainda depois. Quando você manifesta a autoridade no nome de Jesus, mas o poder que está todo dia te manifestando em você, para que você se torne como Jesus, pela manifestação do poder, você faz com que aquela pessoa se transforme num discípulo. Eu vos dou toda a autoridade, é me dado toda a autoridade. Então ele diz assim: portanto, é nessa autoridade, vá, indo, ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, aleluia, e façam discípulos do meu nome, eu estarei convosco. Uau, isso é poder. Então a igreja tem revestimento de autoridade no nome de Jesus, mas a igreja tem poder, para que aquele coração não seja mais um coração aberto para que os demônios possam fazer festa. Aqui tem antes de eu entrar na mensagem, nessa introdução, a mensagem é rápida, mas aqui tem uma discussão muito grande nesse texto. Eu fiz uma leitura longa para você compreender todo o que ocorre, e isso não é só relatado por Lucas, isso é relatado por Mateus e por Marcos,
né? Os 3 evangelhos sinóticos relatam esse fato. Mas eu queria levar você para algo que acontece antes desse evento. Antes desse evento, Jesus está atravessando o mar. Jesus está numa tempestade. Antes desse evento, no capítulo 8, lá em Marcos capítulo 5, onde fala dessa passagem, Jesus estava ensinando a multidão. Em Marcos capítulo 5, Jesus conta algumas parábolas. A parábola do semeador, da semente do reino. Então Jesus está preparando o coração dos discípulos com a palavra, para enfrentar-no ao longo do trecho da tempestade e para chegar aonde Jesus queria chegar. Jesus estava como filho do homem, mas Jesus não deixou de ser Deus. Ele abriu mão de ser igual a Deus. Jesus abriu mão, Paulo disse, ele não quis usurpar o poder de Deus, mas ele não deixa de ser Deus. Ele age ali como homem, mas ele não deixou a sua deidade. Ele retoma a sua deidade plena diante da presença do Pai. Quando ele volta, ele cumpre o propósito, quando ele mostra as suas mãos, quando ele de fato promove a salvação, entrando no Santo dos Santos, no trono, e diz: está cumprido, está feito, e o Espírito Santo foi enviado a nós. Toda a justiça se cumpre quando ele volta ao Pai, cumprindo a sua missão. Mas Jesus então ele age pelo poder do Espírito Santo, como um santo de Deus, como puro, sem pecado. Ele tem conhecimento do mundo espiritual. Jesus tinha conhecimento do que as pessoas pensavam. Jesus tinha conhecimento da ação do diabo em qualquer situação. Ele tinha percepção, discernimento. Se nós temos esses dons pela ação do Espírito Santo, ainda mais Jesus, que tinha uma ação muito próxima do Pai e do Espírito Santo sobre a vida dele. Jesus entendia até o que as pessoas pensavam à sua volta. Então Jesus ele era poderoso em obras, poderoso no conhecimento, poderoso nos milagres, poderoso na pregação da sua palavra. Aonde ele estava era para manifestar o poder de Deus na terra. Ele não era qualquer homem. A Bíblia diz que quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai que já basta, Jesus disse: Filipe, eu estou tanto tempo convosco e você ainda não viu. Quem vê a mim vê ao Pai. Então quem via Jesus andando via as obras do Pai. Quem via Jesus pregando via as obras do Pai. Tanto que João disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho, aleluia, para que todo aquele que nele crê já tivesse a vida eterna. Então ele vem no poder do Espírito Santo, na presença do Pai, manifestando a obra do Pai. Mas ele não quis ser o Pai, ele era o Filho aqui. Então Jesus caminhando aqui, aleluia, mostra esse poder. Tanto que Romanos 8:1 diz assim: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus veio para mostrar, pela ação contra os demônios, que demônio nenhum pode condenar mais a sua vida, pode apontar para você, pode entrar em você, pode influenciar você, se você estiver em Cristo Jesus. Não tem meio Cristo, não tem meia oração, não tem meia igreja. É a plenitude da presença de Cristo na sua vida que faz com que os demônios nem cheguem perto de você, porque Ele dá ordem aos anjos a seu respeito, para andar na sua volta o tempo todo, e o diabo fica ao seu derredor, tentando uma oportunidade para entrar, para influenciar, mas não pode te conduzir. Ele pode até te jogar algumas setas, mas quando você clama o nome de Jesus, o poder de Jesus, a plenitude de Jesus toma a sua vida, e ele parte. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muito cristão derrotado por essas conversas atravessadas
de internet, de Facebook, daquilo que seja. Olha, cuidado que o diabo está fazendo isso. Olha, a minha vida não está dando certo porque o diabo está botando a mão. Olha, eu tive um problema no trabalho porque lá tem não sei quem, num pai de santo, não sei o que está mandando mandinga para mim. Escuta o que eu vou dizer, filho de Deus. Você tem o Espírito Santo, você tem o nome de Jesus, você é cheio de Deus. Não tem como Satanás se tocar. Aleluia! Não tem como andar na derrota. E hoje nós vamos aprender por que naquela região aquele homem estava tão cheio de demônios, e por que aquela região quis que Jesus se afastasse. Por que Jesus foi naquela região? E tem muita gente pregando. Não estou dizendo que está completamente errado, mas eu não me alinho a esse pensamento, dizendo o seguinte: há demônios territoriais, há demônios na casa, há demônio no bairro, há demônio naquela região, há demônio não sei o que. Usa o termo bíblico até, dizendo: olha, tem o príncipe das trevas, o príncipe que é um dos demônios indicados lá pelo Satanás para estar acima de uma determinada região, determinado território. Eu entendo que Jesus entrando nessa região de Gadara, Jesus quebra um pouco esse pensamento. Quando Jesus ele entra ali, olha isso, quando ele entra naquela região, ele pisa naquela região, os demônios vêm ao seu encontro e tenta dizer palavras de elogio: filho do Deus Altíssimo, suplica para não ir para o abismo. Em algum outro texto diz: se viessem nos atormentar antes do tempo. Ele sabe o tempo dele, ele sabe que ele veio para o fim, para ser amarrado para a eternidade. Então ele vem e ele coloca ali. Agora eu fiquei pensando, aquele homem não estava nessa região? Estava. Aquele homem convivia naquela cidade? Convivia. Aquele homem foi muitas vezes pego pelos próprios demônios, que estavam em torno de 6.000, uma legião. Comparando com a legião de soldados romanos, 6.000 soldados. A Bíblia não precisa isso, mas uma legião tem essa numeração, 6.000. Esse homem foi liberto porque Jesus chegou. Esse homem foi transformado porque Jesus chegou. Esse território era um território usado para a criação de porcos, que era oferecido aos deuses daquela região, e que para os judeus eram animais impuros, que não podiam fazer parte da alimentação, que Deus os condenava, mais por uma questão de higiene, mais por uma questão sanitária, do que por uma possessão demoníaca. Então eles diziam: não, aquilo é terra condenável, aquela terra cria porcos. Então tanto que quando Jesus conta a história do filho pródigo, ele fala de que ele estava criando porcos, para impressionar os judeus, porque era animal impuro, e chegou a um nível tão baixo, longe do Pai, que ele cria porcos, ele queria comer comida de porcos. Então Jesus compara esses animais para mostrar aquilo que eles acreditavam como impureza. Mas olha a situação, Jesus estava naquela região. Quando Jesus entra naquela região, aquele homem se converte. E quando aquele homem se converte, aquele homem se transforma. Aquele homem quer ser discípulo de Jesus. Aquele homem deixa de ser perigo para a sociedade. Então eu digo, o problema não está na região, o problema não está nas casas, o problema não está nos porcos, o problema estava no coração das pessoas que não queriam aceitar a Cristo como seu Senhor. É muito fácil eu jogar a culpa: olha, essa região é problemática, olha, essa região o demônio toma conta. A Bíblia diz que aonde você colocar o seu pé é conquista, diz para Josué, porque você está debaixo da palavra, Josué. Então aonde você, cristão, colocar o seu pé cheio do Espírito Santo, não tem espaço para compartilhar com o terreno que pertence a Satanás. A Bíblia diz que a terra ele deu aos filhos dos homens. O céu é o céu do nosso Deus. Então o que eu quero dizer para você? Que aonde tem uma região que as pessoas estão passando por um problema de
enfermidade, aonde tem uma região que é onde tem muita violência, aonde tem uma região que as pessoas têm muitas divisões, tem muitas guerras, tem muita batalha, aquela região não pertence ao diabo. Aquela região existe pessoas que não aceitam a Cristo. Aleluia. Não dá para jogar culpa no Satanás quando nós precisamos nos arrepender. Aleluia. Na minha casa não tem jeito de ficar lá, eu escuto barulho, escuto andar. Você precisa se converter. Não dá para dar poder para Satanás que ele não tem. Aleluia. Não dá para dar poder para o diabo que ele não tem. Mas ali porque tem tanta violência? Porque os corações das pessoas precisam se arrepender. Nós tivemos um período numa região muito violenta aqui em Saltinho por 1 ano. Já dei esse testemunho aqui. A polícia saía toda semana ali, era facada, era violência. Nós começamos, era droga, era ponto de tráfico muito próximo aqui. Um lugar escuro, lugar que tinha um terreiro, lugar que tinha voodoo. Caveira, um sendo do lado, caveira do outro. Todo dia tinha polícia, eu era vereador na época. Nós fizemos lá um lugar de adoração, de culto. Nós fizemos lá um lugar de buscar a palavra de Deus semanalmente. As crianças começaram a chegar, as famílias começaram a chegar. O traficante do bairro apresentou o filho dele na igreja. A polícia não foi mais lá, fechou o boteco, fechou o voodoo. Mas não porque o demônio foi embora por causa de nós. Ele foi embora porque os corações não deixaram mais ele entrar. E os corações começaram a se voltar para Cristo. E quando os corações se voltam para Cristo, ele não tem mais onde habitar. Aleluia. Vou morar naquela casa porque aquela casa está cheia de problema. Lá as pessoas não, lá o coração não está o problema não está na parede, o problema não está no chão, o problema não está no teto, o problema está nas pessoas com o coração fechado. Aleluia. O problema está nas pessoas com o coração fechado. Senão você tinha que chegar no terreno, num lugar, numa cidade e falar assim: opa, agora nós vamos fazer aqui um sal grosso na cidade, agora nós vamos fazer aqui uma oração pela terra, porque daí os demônios saem. E os corações duros daquele lugar? Jesus disse que quando você expulsa um demônio da vida de uma pessoa, ele sai para lugares áridos, ele sai para os desertos, e ele não encontrando lugar para ficar, ele volta, achando esse coração sem Jesus, ele traz mais 7 com ele, e o estado dessa pessoa fica 7 vezes pior. Então o problema não está no demônio, está no teu coração duro. Aleluia. Pode orar, pode jogar óleo, pode fazer o que você quiser. Se o coração não abrir, não tem como Jesus entrar. Satanás levanta aqui e fala: opa, quem mandou você pisar aqui no meu terreiro? Jesus falou: cala a boca, vai embora. Aleluia. Eu sou dono do mundo. Que terreiro, rapaz? Jesus não falou isso, eu estou dizendo. Aí o cara ajoelha diante de Jesus e falou: Filho do Deus Altíssimo, faz uma oração de demônio. Jesus não podia atender ele. Oração de demônio. Jesus olha para ele e fala: qual é o seu nome? E ele diz que é uma legião, nem nome tinha. Não tinha nem identidade. É tanta festa ali no coração daquele homem. Aleluia. Mas quando Jesus olha, Jesus viu que aquele coração ainda não estava totalmente dominado. Aquele homem estava olhando para Jesus, e Jesus olhou para aquele homem e viu um coração aberto, tanto que quando os demônios saíram, ele quis ficar nos pés de Jesus. Uau! Não, essa palavra vai longe. Eu sei que eu estou combatendo algumas teologias que botam a culpa no inferno. Eu não consegui hoje porque o cão está batendo lá em casa. Só se for Snoopy e a Julie, os meus cachorros. Aleluia. Olha, o Satanás caiu a panela na cozinha. Tem que orar mais. Não, tem que orar mais, mas não tem nada a ver Satanás com a panela. Se você é filho de Deus,
E se você está ali manifestando o reino de Deus, não tem espaço para ele. Aleluia. Quando os corações ali desse bairro que eu falei fecharam o boteco, pararam de usar droga, o macumbeiro foi embora, começaram a frequentar a igreja, acabou. Uau. O povo ia para a igreja com lanterninha, pastor Leandro, ia com lanterninha para a igreja, porque não tinha luz elétrica. Começou a mudar tudo. O povo começou a olhar para si mesmo. Enquanto você estiver botando culpa, é muito fácil botar culpa no inimigo. Se você tiver que fazer alguma coisa, eu boto culpa no outro. Igual Adão falou, a culpa é da Eva. A Eva falou, a culpa é da serpente. Só faltou a serpente falar, a culpa é do Senhor. Quem mandou a mulher que o Senhor me deu, que fez eu errar? Não, foi a serpente que o Senhor pôs no deserto, no paraíso. E a serpente podia olhar para Deus e falar, é quem mandou o Senhor deixar eu aqui? A culpa sendo jogada de um em um, que é o que a gente faz. Jesus nos tira de toda a culpa. Você, olha isso, Isaías 61:1, coloca para mim aí, por favor. Isaías 61:1, olha isso. Você igreja, que está em nome de Jesus, que tem autoridade de Jesus. Isaías 61:1. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim. Jesus falando, se cumpriu sobre Jesus aí. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar a liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61:1. Essa é uma das ações da igreja, ministério de Jesus. Essa é uma das ações do povo de Deus. Então, se você quer viver uma vida de libertação nessas terras aonde havia um domínio do mal, é Jesus entrando, é Jesus permitindo Jesus transformar a sua vida, permitindo que Jesus te limpe, te liberte, porque Ele veio para isso. Aleluia. E a igreja está aqui para isso, para te libertar. Se nós andamos nessa mesma visão e caminho de Jesus, nós estamos aqui para libertar esse povo. E está cheio de pessoas influenciadas, sem Jesus no coração, influenciadas pelo mal. Hoje a moda é dizer, eu sou espírita. Hoje a moda é dizer, eu pratico lá algumas religiões sobrenaturais do ocultismo, ou então dizer que é ateu. Sabe o que você faz? Você é terreno fértil para a influência do diabo na sua vida. Está precisando Jesus entrar no seu coração, porque aí sim Ele vai mudar você, com esses demônios indo embora, vai transformar a sua vida, e vai fazer você tomar uma atitude de ter força para mudar, porque Ele começa influenciando, Ele começa desanimando, Ele começa derrotando, até Ele tomar posse. Enquanto tem uma centelha de fé, enquanto tiver um sinal de vida em Cristo, de Cristo na sua vida, alguém orando por você, alguém do seu lado na presença de Deus, ainda você tem a luz muito próxima de você, porque quando chega um filho de Deus na sua casa, quando chega um filho de Deus na sua rua, quando chega um filho de Deus no trabalho junto com você, e ainda está falando de Jesus, são portas abertas para que você se liberte de todo esse mal, e Deus começa a mudar a tua estrutura, através da vida de Jesus, na sua vida, como é nesse irmão do seu lado,
como é no teu pai, como é na sua mãe, como é naqueles que estão servindo a Deus. Aleluia! Que não tem mais condenação. Então nós precisamos entender isso aqui. Não existe possibilidade de conviver trevas com luz. Aonde Jesus chega, os demônios têm que sair. Aleluia! E a Bíblia diz assim: se com o teu coração você crer e com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor e Salvador, você é salvo, você é liberto, você manda embora toda essa influência do mal, vontade de tirar a vida, vontade de abandonar tudo, vontade de quebrar relacionamento, vontade de deixar de fazer coisas, vontade de partir desse lugar, vontade de parar, desistir. São influências do mal. E não adianta ir lá no terreiro do Zé, do João, do Antônio, buscar libertação, que vai entrar mais demônio ainda na sua vida. Só Jesus muda a sua história. Aleluia! Não adianta. Tem gente que fala assim: eu fui lá na mãe não sei o que, no pai não sei o que. A mãe e o pai não sei o que não vive uma vida de amor com Deus, vive uma vida de ódio. E não tem como ter ódio no coração e ter Jesus. Veja o fruto dessas pessoas. Até alguns denominadores de igreja por aí, que bota demônio na vida das pessoas para poder expulsar, para escravizar na denominação e na religião. Jesus liberta. Jesus não chamou esse homem para andar com ele. Jesus chamou esse homem para pregar para a casa dele, para a cidade dele, para ser testemunho. Jesus não queria formar uma igreja numerosa perto dele. Jesus enviou a igreja para libertar as pessoas. Nossa visão é enviar pessoas para libertar pessoas. Igreja não é lugar para ficar. Igreja é lugar para você chegar e sair levando a mensagem do Evangelho, a libertação para a sua casa, para a sua cidade, para a sua rua. Você não é escravo de campanha, você não é escravo de lencinho, você não é escravo de sal grosso, você não é escravo de rosa ungida, você é servo de Jesus. Aleluia! Algumas verdades têm que ser ditas. E as pessoas precisam de escravidão. Eu preciso de um souvenir, eu preciso de alguma coisa. Não deixa de ser idolatria. O povo de Israel está sofrendo até hoje porque continuam sendo idólatra. Deixaram de servir outros deuses para adorar a Torá, para adorar o sacerdócio, para adorar os apetrechos deles. Eles são apegados à terra, apegados a apetrechos daquilo que eles servem como adoração a Deus. Não deixaram de ser idólatra, porque quando Jesus chegou, eles mataram Jesus. Nós precisamos entender, não há, para encerrar, não há compatibilidade entre luz e trevas. Quando Jesus entra, essas trevas que estão na sua vida vai sair. Aleluia! Não tem como ficar Jesus não é meia boca. Você não precisa voltar outro dia para Jesus acabar de libertar você. Jesus chegou e falou: vai embora, parte daqui. Podemos entrar nos porcos? Entra onde vocês quiserem, vai embora daqui. Por que Jesus saiu daquele lugar? Porque as pessoas daquele lugar não quiseram Jesus ali. O demônio deu uma ordem para Jesus e Jesus mandou ele embora. Quando os homens disseram: vai embora, Jesus foi. Porque Jesus não é o ladrão, comparando com João 10:10, que vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida, eu vim para dar vida com abundância. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Deus não arromba a porta. Aleluia. Deixa da sua religiosidade que está te matando e deixa Jesus entrar na sua vida. Fala com Ele diariamente, leia a palavra dele com essa visão de relacionamento com Deus. Diz: eu te aceito, Jesus, aonde você estiver. Aleluia. Ele vai dar sabedoria para você viver, sabedoria para ter relacionamento com as pessoas. Se quer outra coisa, não se isole. Não há compatibilidade, primeira coisa, entre luz e trevas. Abandone esses vícios antigos.
Abandone o teu relacionamento com aquilo que só trouxe desgraça na sua vida. Em termos religiosos, tem gente que não quer abandonar, quer ter ainda um convívio entre Deus e trevas. Eu tenho minha religião, domingo de manhã eu vou na minha religião, mas à noite eu vou lá no batuque, para fazer mal para a vizinha, para o vizinho, separar não sei quem. Você está vivendo duas coisas, trevas e luz, mais trevas do que luz. Não tem compatibilidade. Aliás, trevas é ausência de luz. Aleluia. A verdade liberta. Eu acendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Não é para Deus não. Muda a tua história. Deixa Jesus entrar na sua vida. Aceita Ele como teu Salvador. Não estou dizendo venha na igreja Reino, na igreja, na IBR, na igreja tal. Não é igreja. Você precisa da igreja para ter uma família, para cuidar de você, para te orientar. Você vai ser um bebê que tem que ser conduzido por pessoas de uma igreja, de uma comunidade. Mas não fica com o pé em duas canoas. Não acende uma vela para Deus, outra para o diabo, não. Para com isso. Esse desejo de suicídio, esse desejo de abandonar tudo, isso daí é trevas, não é de Deus não. E não adianta estar de manhã na igreja e à noite no inferno. Não adianta. Aleluia. Não tem compatibilidade. Para a gente fechar, não se isole das pessoas que podem te ajudar. Não se isole. Você precisa dos crentes para dar cesta básica, você precisa dos crentes para fazer oração, volta e meia, pastor vem aqui, pastor vai lá, o irmão vem aqui, irmão vai lá, mas você não aceita Jesus. Nós oramos, continuaremos orando, mas você precisa tomar uma atitude. Tem gente que quer ajuda, mas quando se oferece, não posso me expor. Se alguém veio falando com um crente, você não está negando o crente, você está negando a Jesus. Aleluia. Não se isole. Jesus havia ordenado que o espírito saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava correntes. Ele era levado pelo demônio a lugares solitários. O inimigo, escute o que eu vou falar, o inimigo deseja isolar as ovelhas do rebanho para enfraquecê-las. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou cansado, eu trabalhei a semana inteira. Você trabalhou a semana inteira para o seu patrão, você trabalhou a semana inteira para você se sustentar, e a hora de vir buscar a presença de Deus, você está com dor de cabeça. Mas para trabalhar segunda, vai com dor de cabeça, com dor de barriga, com dor no pé, vai no posto de saúde lá, o Leandro ajeita lá o médico lá, pastor Leandro arruma lá uma consulta, leva atestado, mas vai. Mas a hora de falar com Jesus, pastor, ora por mim. Aleluia. O demônio quer te isolar das pessoas boas. O demônio quer te enfraquecer. Tem muita gente dormindo em casa, ouvindo live, porque não teve coragem de vir no culto. E não é nessa igreja não, está cheio por aí. Ou então vai à igreja que tem 5, 6 mil membros, ninguém conhece você mesmo. Você continua na multidão. Assuma o seu papel de filho de Deus. Manifesta o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Oh glória. Eu vou parar. 10:07, 10:10, vai, 3 minutos. Confie na sua transformação e ela chegará. Olha isso. Aquele homem estava de aparência de um maluco, de um descabelado, sem roupa, nu, morando em sepulcro. Depois que encontrou Jesus,
limpo, são, vestido aos pés de Cristo, querendo seguir a Jesus. Transformação. Só Jesus transforma. Religião reforma. Jesus transforma. Aleluia. E às vezes religião deforma, porque as pessoas estão presas nisso. Confie na sua mudança. Depois de tudo isso, ele estava sentado, vestido e lúcido. Aleluia. Eu nunca vi uma geração tão maluca andando, dirigindo, andando pela rua. Entra nas redes sociais, não sei quem tirou a arma, matou, o policial matou não sei quem, o entregador não quis subir, entregar a marmita lá, sei lá o que, matou o cara, está assim. A mulher separou, nunca teve tanto feminicídio. Uns covardes matando mulher. Esses dias teve um maluco matando cachorro no bairro, porque a gata dele morreu. Ele entrou quase entrou numa casa, segurou o cachorro, arrebentou o cachorro. A polícia faz BO e solta o maluco na rua. Está todo mundo maluco. Pela influência. No teu coração, você não tem Jesus no coração. Essa geração precisa de Jesus no coração. Vamos fechar. Vocês podem ficar em pé, fazendo um favor. Não tem como pregar sobre libertação se não falar a verdade, porque a verdade liberta. Não é tema de político, não, é tema de palavra. Conhecer a verdade e a verdade liberta. Aleluia. O diabo fica falando mentira, continua assim, não vai mudar a sua história. Você sempre foi assim, mas eu estou dizendo que esse homem aqui, ele sempre foi assim até encontrar Jesus. Confie que a sua transformação chegará. Não chegará da noite para o dia. Precisa abandonar os vícios. Precisa abandonar essa vida que você está levando. Precisa deixar Deus mudar sua mente. Tem gente presa ainda em ministérios, presa ainda em religião, presa ainda e a família está indo para o buraco. Eu tenho carteirinha não sei do que. Bota no fogo sua carteirinha. Deixa Jesus entrar na sua casa. Aleluia. Confie na sua transformação. A pessoa é tão cheia de teologia que ninguém pode falar mais com ele. Se eu não falar, se eu sou arminiano, se eu sou calvinista, que é isso? Não entra mais Jesus. Ele fica tão brindado da teologia, do papel. Eu sou a favor da teologia, mas fica só na teologia, e o diabo fazendo que infiltração na casa dele. Não está tomando posse, porque você tem Jesus, mas está botando infiltração. Infiltração é pior do que cair a casa. A hora que ruir tudo, a infiltração fez efeito. Vamos fechar aqui, ó. Aquilo que muitos crentes precisam fazer. E acha que o R.R. Soares, ou não sei quem, Valdomiro, etc., tem televisão. Você não precisa mais pregar evangelho. Esses dias eu coloquei no grupo da igreja. Mais de 75% das pessoas vêm para a igreja através de amigos e parentes. Campanha evangelística, televisão, rádio, entrega de folheto é 10%. O pastor Leandro sabe bem disso. É aquele trabalho na casa, é aquela célula. Você precisa tomar uma atitude. Não é só orar. Tem que abrir a sua casa. Tem que ir na casa de alguém. Tem que convidar alguém. Aleluia, insista. Jesus olhou para esse homem e falou assim: ó, você está liberto? Eu quero seguir Jesus. Quem que não quer estar dentro da igreja? Quem que não quer estar sendo servido ali? Jesus falou para ele: você vai na sua casa primeiro. Sabe o que ele fez? Ele andou a cidade inteira. E as pessoas se maravilharam do que Deus fez na vida dele. Aquela ilha tocou Jesus, mas aquele homem levou Jesus para 10 cidades, Decápolis, 10 cidades gregas. Jesus chegou arrebentando tudo.
O Deus dos gregos era o Deus Zeus, o Deus dos mares, o Deus de todas as forças da natureza. Jesus já chega perto da ilha, mandando o mar calar a boca e o vento fica quieto. É o que ele faz quando ele começa a entrar na sua casa. E em volta da sua casa começa as coisas a acalmarem, porque você deixou Jesus habitar em você. É questão de dias, de semanas, aquela luz permanecer naquele lugar, mas você tem que manifestar. Manifeste o reino de Deus através da pregação da palavra para as pessoas. Convide as pessoas. Vai e prega na sua casa. Vai e fala na sua comunidade. Vamos fazer uma oração. Eu sei que eu passei um pouco. Eu não tinha esse propósito. Mas o Espírito Santo, Ele sabe. Nós precisamos a não pensar mais como o mundo pensa. Para você saber a vontade de Deus, Romanos 12:2. Transforma. Não deixa se influenciar pelas redes sociais, internet, etc. Não deixe. Aquelas mensagens rápidas são pílulas para acalmar a sua dor. Não é o tratamento. O tratamento é aqui na sua igreja. O tratamento é na nossa escola bíblica aqui. O tratamento é aqui nos cultos, na oração. O tratamento é você falar: olha, eu quero um dia por semana aqui na minha casa uma oração. Eu quero fazer uma leitura junto aqui. Aleluia. 10 casas, 5 casas, eu quero fazer uma oração aqui em casa. Eu quero que o meu vizinho ouça que aqui tem pessoas, que eu quero convidar ele para vir aqui. Olha, cada semana tem uma reunião aqui em casa. Você vem aqui, quero orar por você. Mas eu já tenho minha religião. Não tem problema. Aleluia. Nós queremos entrar no coração do seu problema. É o teu coração. Feche seus olhos. Talvez você conheça pessoas que precisem passar por uma libertação. Talvez você conheça pessoas e você está pensando assim: mas eu estou orando, mas eu estou pedindo, mas eu estou fazendo campanha. Continue. A oração tem poder. Mas não deixe essa pessoa por nada. Não abandone essa pessoa. Jesus foi muito claro para o homem: vai para a tua casa. Você imaginou alguém tudo arrebentado? Que a sociedade fica gritando aí pelas redes sociais: cadeia, prisão perpétua. E muito crente, arma na mão. E muito crente dizendo: é isso aí. E você tem o poder de levar Jesus. Jesus é tão bom que Ele foi nessa ilha para salvar um homem. Um Deus que vai até aqueles que não têm mais possibilidade humana de recuperação. Jesus se aproximando do pior dos piores. E esse homem se transforma num evangelista. Tem muita gente escravo de demônios aí, que são armas poderosas na mão de Deus. Depende de você, igreja. Não só orar, convidar, falar, chamar. Eu fico feliz com o pastor Leandro que está aqui. Que dia que tem lá na sua casa? Quarta e domingo, né? Quarta é online. O pastor está pregando faz 2 anos um estudo no online, não? 3 anos? 3 anos sobre um tema só, mas brincando. Online. Se quiser, entra lá, vamos aprender com ele. Vou trazer ele para ensinar aqui também. Reúne na casa dele, eu vejo lá um vídeo, uma mesa e as pessoas ouvindo a palavra. Se todas as casas tivessem um culto desse, você tem ideia? Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar para Jesus. Aleluia. Esse é o sinal de quem é liberto. Se você descobrisse hoje a cura do câncer, o que você ia fazer? Vamos botar isso
na humanidade toda. Ou ia ser igual os capitalistas, vou vender o elixir da cura. Você tem algo na sua vida que é muito mais que a cura do câncer. Me chamaram para orar para uma pessoa que estava falecendo. Eu orei por as pessoas que estavam vivas. E eu falei, Ele está cumprindo o propósito dele aqui. E você? Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor tem lembrado de nós. Todas as vezes que nós ouvimos a Tua voz, é porque o Espírito Santo ainda está soprando em nossos ouvidos. O Senhor nos ensina a caminhar, nos ensina a rejuvenescer em Cristo. A nossa fé está realinhada na Tua promessa. Que o Senhor venha agora com essa palavra, libertar aqueles que estão cativos nas casas, em muitos templos por aí, em muitos lugares por aí, cativos e presos na religiosidade, portas que os demônios usam para escravizar o coração e a mente dessa pessoa. Liberta ela agora pela verdade, pela palavra, pela pregação. Em nome de Jesus, entra em cada lar com a graça do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que essa terra aqui pertence aos homens, e essa terra aonde Jesus pisa, Mateus capítulo 4, o povo que estava sentado em trevas, na região da sombra da morte, a luz raiou. Nós queremos profetizar isso, Pai, que em nome de Jesus, aonde os pés dessa igreja, desses irmãos pisar, que seja manifesto o Teu reino, manifesta o Teu reino lá na unidade de saúde, manifesta o Teu reino lá na Câmara Municipal, lá na Casa de Tintas, lá no estacionamento, lá no escritório, lá no SEASA, lá na faculdade. Manifesta o Teu reino lá no escritório, em nome de Jesus. Manifesta a Tua vontade através da nossa vida, que as pessoas olhem para nós e vejam a luz, e venham ao encontro da luz, porque ao encontro da luz haverá libertação, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Diga amém.